capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga esperança. Eu tenho. Glória a Deus. E muita. Pedro, versículo 1 diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito e obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Irmãos, pode sentar? Em nome do Senhor Jesus. Esperança, características e implicações desta esperança, implicações destas características desta esperança. Meus irmãos, nós colocamos nossa esperança somente naquilo que acreditamos. É impossível alguém colocar a sua esperança naquilo em que não acredita, naquilo em quem não crê. Nós depositamos esperança naquilo que nós cremos que é verdadeiro, que cremos que é totalmente verdadeiro. Nesta carta, carta da parte do apóstolo Pedro, certamente foi copiada por um amanuense, um escritor, um secretário. Certamente Pedro ditou esta carta e um amanuense escreveu. E ele escreveu de um nível bem profundo, que vai além de um pescador. Certamente Pedro ditou esta carta. E ela foi enviada de Roma. Pedro estava em Roma e ela foi enviada para os irmãos na fé da Ásia Menor, atual Turquia. Hoje, aquela região da atual Turquia era onde estavam esses irmãos na fé. Pedro estava em Roma, no continente europeu. Então ele escreve de Roma para os irmãos na fé que estavam na Ásia Menor, na atual Turquia. Meus irmãos, esses irmãos estavam, como diz ele aqui, ele declarou, esses irmãos estavam dispersos. Certamente pela perseguição do imperador Nero, eles se dispersaram e saíram de suas regiões e se tornaram estrangeiros, forasteiros. Eles eram estrangeiros, dispersos, porém, eles eram eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, na santificação do Espírito Santo e na aspersão do sangue de Jesus. Eles estavam dispersos, eles estavam em lugares que não era a sua terra natal, eram estrangeiros, mas Pedro, inspirado por Deus, faz questão de dizer que eles eram eleitos segundo a presciência de Deus, o conhecimento antecipado de Deus. Eles estavam fora de casa, eles estavam dispersos, eles estavam fora da sua nação, da sua terra natal, mas Pedro diz que Deus os conheceu na sua presciência, porque nada foge da presciência de Deus. Irmãos, esses irmãos são os irmãos na fé, e estando assim nestas circunstâncias, eles precisavam do fortalecimento e do renovo na esperança. Eles precisavam do renovo
e do fortalecimento na esperança. Deus preocupado com aqueles irmãos forasteiros, estrangeiros, dispersos. Deus preocupado, ele inspirou o apóstolo Pedro para escrever para eles sobre o fortalecimento e o renovo da esperança. Irmãos, nós precisamos desse renovo da esperança, e é com esse propósito que Pedro escreve, para que a esperança seja fortalecida e renovada. Irmãos, como é ruim uma esperança fraca, como é ruim uma esperança sem renovo, mas como é bom uma esperança fortalecida, como é bom uma esperança renovada. A pessoa com esperança é uma pessoa com brilho nos olhos. A pessoa com esperança é uma pessoa que não cai no pessimismo. Uma pessoa com esperança é uma pessoa que é sempre uma pessoa que tem positivismo. É verdade, meus irmãos, que uma pessoa que tem esperança, ele é uma pessoa que sempre aguarda vitórias em Deus. Ele não vai se atolar no desespero. Como é ruim, meus irmãos, quando nós perdemos a esperança. Nós podemos ter ataques de fraqueza na esperança. Ora, irmãos, o gigante profeta Jeremias, sacerdote e profeta de Anatote, quando ele escreveu Lamentações, ele estava com a sua esperança baqueada, enfraquecida, diante do caos do povo de Deus em direcionamento para a Babilônia, a maldita Babilônia, onde a canção ia cessar, onde a esperança ia fracassar, onde a tristeza ia dominar, onde os louvores iriam ser encerrados. O Salmo 137 diz que os louvores foram encerrados, onde a presença de Deus descia em Jerusalém, em glória, e a presença de Deus não ia descer em glória na Babilônia. Naquela época, irmãos, a presença de Deus só descia em Jerusalém. Só se sentia Deus em Jerusalém, a capital da presença de Deus, a capital do avivamento, a capital da manifestação da glória do Senhor, a cidade de Deus, como disse Davi, Sião, a cidade de Deus. Era lá que Deus descia. Então o povo ia para a Babilônia. Deus não ia mais descer com a sua presença em glória, apesar de que a sua onipresença estaria lá no comando, porque ele comanda a Babilônia, ele comandava a Babilônia, ele comanda todos os impérios, ele comanda os céus, a terra, ele comanda todos os buracos negros, ele comanda todas as Via Lácteas, ele comanda tudo. Mas a presença de Deus só era sentida em Jerusalém. E Jeremias está lamentando por isso, porque os babilônicos cruéis, idólatras, vieram e massacraram Israel, e foram até além da conta, porque depois Deus reclama lá na frente que eles exageraram, eles eram soberbos, eles aproveitaram o fracasso de Israel, e eles pegaram, como diz o linguagem, sabe, Carlos? Pegaram para limão, e Deus lá na frente reclama, mas Deus permitiu por causa da grande e grave desobediência do seu povo. Irmão, Lamentações, Jeremias, é isso. O povo vai sair da capital da presença de Deus, da capital do avivamento, para ir para a capital do pecado, a capital da miséria. E Jeremias lamenta, escreve um livro de lamentações, mas ele diz o que, meus irmãos? Eu quero trazer à memória o que me traz esperança. Então Jeremias estava com a esperança baqueada, fracassada. Que hora que nós não estamos com tanta esperança assim. Irmãos, nós não pregamos triunfalismo infantil. Tem hora que nós acordamos que não estamos com tanta esperança assim. Tem circunstâncias que nós não estamos com tanta esperança assim. Mas assim estava o gigante da fé, o profeta de Deus. Ele falou assim: eu quero lembrar de algo que me traz esperança. Ele precisava de um fortalecimento, ele precisava de um renovo na sua esperança. Eu vi que Carlos hoje está cheio de esperança, mas ele já passou momentos de que a esperança não estava tão firme assim. Irmãos, o alvo dessa escrita
nesse capítulo 1, fortalecer e robustecer a esperança dos irmãos que estavam longe de casa, dispersos, sem saber quando poderia voltar, por causa da maldade de Nero. Irmãos, o tema central deste capítulo pode ser definido como a esperança inigualável, com suas características incomparáveis e suas implicações resultáveis. Eu vou repetir, o capítulo 1, meus irmãos, podemos definir o tema central como sendo a esperança inigualável. Todo mundo sabe o que é inigualável, certamente, que não tem igual. Então, aqui, o tema é a esperança inigualável com suas características incomparáveis e suas implicações resultáveis. Irmãos, nós vemos aqui verdades hermenêuticas no texto que nós lemos. E o texto que nós lemos, eu li só uma porção para remir o tempo, mas o texto da minha base, da minha pregação, vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 1. Então esse texto aqui, meus irmãos, do capítulo 1 ao versículo 1 do capítulo 2, nós temos aqui, como ver verdade subordinada a esse texto aqui indicado, subordinado a esse tema, esperança inigualável com suas características incomparáveis e com suas implicações resultáveis. Depois você vai entender bem essa expressão, implicações, né? Meus irmãos, a primeira verdade que nós encontramos nesse texto é: a esperança inigualável tem uma fonte. Diga comigo assim: a esperança inigualável tem uma fonte. Essa esperança inigualável, que não se pode igualar, ela não vem do acaso. Ela tem uma fonte. Olha para o seu irmão e fala assim: a sua esperança é inigualável. E ela não vem do acaso. Ela tem uma fonte. Aleluia. Essa esperança inigualável tem uma fonte. Uma origem. Esta fonte é Deus. A fonte desta esperança inigualável que você tem, a fonte dela é Deus. Por isso ela é inigualável. Aleluia. Glória a Deus. Quem não tem Deus, quem não crê em Deus, não tem esperança inigualável. Quem não tem Deus pode até ter esperança, mas não tem uma esperança inigualável. Todo ser humano, até o ateu, tem esperança, mas ele não tem esperança na fonte, porque ele não crê nessa fonte. Oh, desculpe-me, meu coração se parte. E Deus é forte. Quando diz o Salmo, diz o nécio em seu coração, não há Deus. Quem já leu esse salmo? Deus diz assim: diz o nécio, o insensato, o louco, diz no seu coração, não existe Deus. Deus declara, quem diz isso, quem tem essa crença, quem declara assim, Deus chama de louco. Talvez eu receba até um processo, se tiver alguém aí assim, mas a Bíblia diz isso. Eu digo com o coração partido. Quem não crê em Deus tem esperança? Tem. Mas não tem esperança inigualável. Só tem esperança inigualável quem tem Deus. Porque Deus é a fonte da esperança inigualável. Irmãos, os ateus do passado, um deles, famosíssimo francês. Oh, como a França tem essa tendência. A Revolução Francesa. Os franceses. Está aí o Johnny, que é da Guiana Francesa, lá é de língua francesa.
Jean Paul Sartre disse: a vida é uma bolha vazia nadando no oceano do nada. Ou seja, a vida é uma porcaria sem sentido. Ou seja, eu não tenho esperança. Misericórdia mesmo. É para chorar. Ele disse uma mais simples: a vida é uma piada sem graça. Ele tinha esperança, mas não tinha esperança inigualável. Pedro diz aqui, meus irmãos, olhe para a Bíblia agora. Oh, glória! Olha a expressão que Pedro fala assim: todo louvor seja a Deus. No versículo 1, 3, Pedro fala assim, aqui na minha versão fala: bendito seja o Deus. Na versão de NVT de David fala assim: todo louvor seja a Deus. Na versão NVT diz: agora temos uma viva esperança. Ele está dizendo que esta esperança inigualável, ela tem como fonte Deus. Por isso que ele diz assim: todo louvor seja a Deus. Pedro está declarando que aqueles irmãos, eles tinham esperança inigualável, porque eles tinham Deus como fonte dessa esperança. Eles estavam dispersos, perseguidos por Nero, ameaçado a vida por um fio do imperador Nero, distante de casa, sem o conforto do lar, sem o conforto da família, sem o aconchego da sua casa, sem a cama da sua casa. Alguém disse que dormir na casa do outro é bom, até dependendo do outro, né? Se lhe tratar bem, é até bom. Mas a minha avó disse: bom mesmo é a minha casa, a minha cama, meu conforto, meu lençol. Eles estavam sem conforto, sem lençol, à distância, sem esperança, com o cheiro de morte. Mas Pedro escreveu, Deus disse: Pedro, escreve para eles, para dizer que eles têm uma esperança inigualável, porque eu sou a fonte da esperança deles. Aleluia! Irmãos, nem se compara as circunstâncias que vivemos hoje no Brasil, das circunstâncias que esses irmãos dispersos estavam na Ásia Menor. Sem cama, sem sua cama, sem seu conforto, sem o abraço dos parentes, sem a comidinha de casa, sem a comidinha da vovó, ou a comidinha da sogra, está distante, sem a água potável da sua casinha. Aí Deus diz: Pedro, escreve que eles têm esperança inigualável, porque eu sou a fonte deles, a fonte dessa esperança. Irmãos, com esta afirmação, Pedro está nos ensinando que a fonte dessa esperança é Deus. E essa esperança é inigualável, porque ela tem como fonte um Deus inigualável. Irmãos, diz o profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 18, ele faz uma pergunta: quem é semelhante a ti? Oh, glória! Essa pergunta, em meio a um caos pecaminoso de Israel, vale muito, porque Israel estava num caos, estava em profunda desobediência. Aí Deus levanta um profeta Miqueias e faz uma pergunta: quem é semelhante a ti? Miqueias está declarando que não existe ninguém semelhante a Deus. Não existe nenhum Deus semelhante ao Deus de Israel. Aleluia! Na verdade, nos estudos que eu tenho mergulhado, eu vejo que, na verdade, nem deuses existem. Existem coisas criadas por homens, que eles chamam de deuses. Não existe deuses, irmãos, existem coisas. Paulo disse assim: nada é o Deus. Sabe aquela carne que era consagrada lá em Corinto a Satanás? Aí chamava de Deus. Aí Paulo fala assim:
nada é os deuses. Paulo fala assim, eles não valem nada. Irmão, na verdade não existe deuses, não. Existe coisas que as pessoas chamam de deuses. Só existe Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Esses são deuses com D maiúsculo, verdadeiramente deuses. O que existe são coisas. Verdadeiramente Deus. Corrigindo, para não ficar trideus. É um Deus que coexiste em três pessoas. Só há um Deus que coexiste em três pessoas. Jesus é divino, o Espírito Santo é divino. Esses são merecedores de ser chamados deuses. O que é que diz, Tomé depois que se converteu? O que é que ele diz? Olha para Jesus, toca nele e fala assim: meu Senhor e meu Deus. Ele é divino. O Espírito Santo também é divino. Irmãos, depois de Miqueias, Jeremias diz assim, esse versículo que eu falei é Miqueias 7,18. Jeremias, depois de Miqueias, sabe o que ele diz? Ninguém é semelhante a ti, ó Iavé. Jeremias 10,6. Ninguém é semelhante a ti. Portanto, a nossa esperança é inigualável, é ímpar, pois o nosso Deus também é inigualável, é ímpar. Só tem essa esperança inigualável, ímpar, quem tem Deus como fonte de crença de todo o coração. Meus irmãos, a segunda verdade nessa noite é: esta esperança é inigualável e ela tem um nome. Essa esperança é inigualável porque ela tem um nome. Diga assim: a minha esperança tem nome. O que é que Pedro fala aqui, meus irmãos? Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 3, ele fala assim: Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo se você quiser: a minha esperança tem nome. Tem nome. A minha esperança é Jesus. A nossa esperança tem nome, meus irmãos. A nossa esperança não está baseada no esmo, no acaso. A nossa esperança tem nome. O nome dela é Jesus. Irmãos, Pedro nos ensina com essa expressão que a nossa esperança tem nome. Seu nome é Jesus. Escute, meus irmãos. Nossa esperança não está em coisas. Nossa esperança está na pessoa de Jesus. Oh, irmãos, o mundo tem a esperança em coisas, não é? Esperança em partidos. Tem alguns que colocam a esperança em partidos políticos. Coloca a esperança em partidos políticos. Alguns colocam a esperança em políticos, em homens, em coisas, no salário, no emprego, em coisas. Eu podia falar de mais coisas. O mundo coloca a esperança em coisas. Alguns colocam esperança em nações, em governos, em poderes humanos frágeis, em homens mortais passageiros. Assim vive o mundo,
que não tem sua esperança centrada em Jesus. Tem um hino da harpa cristã que diz: nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós esperamos Jesus ainda, até a luz da manhã. Ai, ai. Irmãos, nós precisamos de esperança para essa terra, amém? Mas a nossa esperança para essa terra e depois dela é Jesus. Tem nome nossa esperança. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, 19: se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Está se pregando um cristianismo outro para colocar esperança nesta vida. Pregadores que pregam mais para essa vida, as coisas para essa vida. É chamada teologia da prosperidade e a confissão positiva, e é chamada também a teologia da prosperidade afetiva. Como fala um escritor com um apelido de Bibo. Coloca esperança nessa vida. O evangelho de Kenneth Hagin, o evangelho da prosperidade que veio no ano 70, na década de 70 e 80, prega o evangelho para a esperança só nessa vida. Coisas para essa vida. Olha, irmão, eu sei que Deus cuida de nós para essa vida. Diga assim, aleluia. Paulo fala assim: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Ele faz milagre, Ele faz provisão, Ele faz prodígios, mas nós esperamos nele não somente para essa vida, mas diga assim, nessa vida também espero nele. Aleluia! Nessa vida eu também espero nele. Mas há alguns que esperam só nessa vida. E Paulo diz que esses são mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Os que esperam em Cristo só para esta vida são os mais miseráveis de todos os homens. Lá no capítulo de Filipenses, Paulo fala que o Deus dele era o ventre. Só preocupava-se em comida. O Deus deles era a barriga. Mas eu sei que Deus nos dá alimento, porque Ele sustenta, aleluia, os pássaros e os lírios dos campos. Jesus disse assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Olhe para os lírios, que eles se vestem melhores do que Salomão. Nem Salomão se vestiu assim como esses lírios que meu pai veste. Diga assim: Deus tem um guarda-roupa para os lírios. Deus tem comida para os pássaros. Estamos numa crise tão grande que os pássaros estão ficando sem árvore, sem comida. Eu jogo uma comida aqui para uns pardais, jogo comida para os pássaros. Coopere com Deus, porque o negócio está sério. Estão acabando desmatando, acabando com o planeta, e os pássaros vindo para a cidade, dizendo assim: ei, quero comida, estou acabando. Vocês, se os pássaros falassem, vocês estão acabando com a minha comida, que papai do céu, né? Quem aqui já joga comida para os pássaros? Eu jogo para os pardais. Joga porque o negócio está sério. Meus irmãos, a nossa esperança não está baseado em coisas, está baseado em Jesus. Irmãos, devemos orar a Jesus para que Ele nos dê dias mais tranquilos, orando pelas autoridades, para que tenhamos dias mais quietos e tranquilos. 1 Timóteo capítulo 2, quem já leu, diga amém se você quiser. Precisamos orar. Um dos pedidos da semana é que haja harmonia entre as autoridades. Ore pela paz do Brasil, que tem muita gente perversa querendo
perturbar nossa paz. Nosso Brasil é um país pacato. Nosso povo é um povo pacato. Nós temos que orar para Satanás sair da mente de alguns e a maldade sair também, que estão querendo perturbar a paz do Brasil. Olha para o seu irmão e fala assim: ore para que a nossa esperança, Jesus, tome uma providência. E eu vou falar uma coisa que vai arrepiar até o cabelo do cérebro. Se for preciso Deus fazer o que fez com Herodes, que se achou Deus, Deus fará. Quem já leu Atos, capítulo 12? Eu não peço mal para ninguém. Ele diz: não abençoe, não amaldiçoe. Mas, quando alguém quis ser igual a Deus, falou como Deus, Herodes matou Tiago, a espada, achou, falou como um Deus, Deus mandou o anjo, e feriu, e ele morreu, corroído por bichos. Ore para que as nossas autoridades lembrem que eles não são deuses, são homens mortais, e Deus é o grande que as autoridades se prostrem, reconheçam que Deus é Deus, como na época de John Wesley, houve conversão na política. Olha, o seu irmão fala assim: oremos. Eu sei que solução total não vai acontecer, mas nós temos que orar. Talvez alguém de mais pastor, o senhor trouxe um texto pesado, está na Bíblia. Que os governantes se humilhem. Porque tem alguns que estão se achando que são os deuses. Mas são homens mortais. Todos estão destinados a apodrecer. Diga assim: Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, para que a seu tempo ele vos exalte. Que as autoridades se humilhem para Deus dar graça. Digam amém. Agora eu vou pedir que você diga amém. Eu não costumo pedir não, mas agora eu vou pedir. Eu vou pedir, diga amém em nome de Jesus. Meus irmãos, nossa esperança é viva, porque Jesus ressuscitou. Nossa esperança tem nome. Eu posso crer no amanhã, no futuro e na eternidade com Deus. Posso crer, porque... Quando eu escrevi isso aqui, eu lembrei logo assim, você também. Vamos lá? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Perguntaram como é que os homens, 12 homens, tiveram tanta coragem de enfrentar Roma, sem medo da morte, sem medo de nada. Antes eles estavam acuados. O que aconteceu com esses homens? O poder do Espírito Santo veio sobre eles. E eles enfrentaram leões, eles enfrentaram reis, enfrentaram o imperador Nero, enfrentaram a coja dos saduceus, das autoridades judaicas que prenderam. Eles foram presos, Deus fez milagre, prenderam Pedro. Deus mandou um anjo soltar Pedro.
aleluia, com 16 soldados, era 4 quadrantes. O Pedro era o medroso, Pedro tinha medo da cruz, mas depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ele enfrentou tudo, ele enfrentou leões, ele enfrentou, não teve mais medo de nada. E quando fugiu ao seu poder, a sua vida, Deus mandou um anjo. E ele saiu e achou que estava sonhando com aquele livramento. Aí Pedro, o anjo deu uma injeção o anjo deu uma neutralizante espiritual em 16 soldados. Era assim, 4 acordados, 4 dormindo, 4 acordados e 4 dormindo. Ou seja, era para Pedro não sair de jeito nenhum. 16 soldados. Não tinha como os 16 estarem dormindo. O anjo chegou, deu um neutralizante, dormiu a negada toda. Desculpa a expressão. Dormiu a gentalha toda. É porque essa expressão eu aprendi na Paraíba e eu tenho que ter cuidado com ela, tá? Olha só, cultura. Eu ouvi essa expressão que saiu aqui, mas eu quero corrigir. Eu quero dizer assim, a gentalha. Estava todo mundo dormindo, 16. Perdoe-me que a cultura paraibana me trouxe essa deficiência e eu soltei. Eu acho que eu nunca soltei isso aqui. Eu acho que perdoe-me, tira aí a palavra e bota assim, gentalha, como disse aquele rapaz, né? É Kiko que fala, né? A gentalha dormiu. 16. E o anjo fez só assim, ó. Moveu a mão e as cadeias quebraram, as cadeias que estavam na mão de Pedro. Se desmantelaram, tudo arrebentou-se. E Pedro saiu e disse, eu estou sonhando, é? Se fosse lá no Paraíba, assim, me belisca, porque parece que eu estou sonhando. Aí Pedro, não, realmente eu não estou sonhando. Aí foi para a casa de Marcos, que tinha gente orando por ele. A igreja orando por ele. Sem cessar. Poder da oração. A nossa maior arma é a oração, meus irmãos. Nós não somos chamados para a guerra. Nós somos chamados para a oração. Oração é uma guerra mais espiritual. Porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados e as potestades. Diga assim, não esqueça disso. Seu futuro está garantido. Seu amanhã está garantido. Tem esperança para o amanhã. Tem esperança para o futuro do futuro. Tem esperança para a eternidade. Porque a sua esperança tem nome. Jesus. Terceira verdade, meus irmãos, nesse texto. Esta esperança viva causou nova vida e uma herança sobrenatural. Esta esperança viva causou uma nova vida e uma herança sobrenatural. O que é que diz o versículo, meus irmãos? 3. Por sua grande misericórdia, ele nos fez nascer de novo. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele está dizendo que nós somos regenerados pela ressurreição, pelo poder da ressurreição de Jesus. Esse poder da ressurreição nos regenerou. E preparou para nós uma herança sobrenatural. Versículo 4, o que diz, meus irmãos? Temos uma herança, e olha as características dessa herança vinda dessa esperança da sua ressurreição. Quem não crê na ressurreição de Jesus não pode nascer de novo. Quem não crê na ressurreição literal de Jesus não pode ter parte desta herança. Só quem crê na ressurreição tem parte dessa esperança e nasceu de novo. É uma nova criatura.
As características dessa esperança é incorruptível, imaculada, imacessível. São as 3 características dessa esperança que está no versículo número 4. Essa herança que nós temos, ela é sobrenatural, porque ela é incorruptível, ou seja, ela é imperecível, ela não perece, ela não apodrece. Esta herança é imaculada, ela é incontaminável, é pura, é sem mancha. Nenhuma mancha pode entrar nessa herança, ela é pura. Essa herança é imacessível, ou seja, que não pode murchar. Lembra das flores? Toninho Caretu, o homem das flores. Ele vai comprar as flores naturais, aí coloca as flores. O que vai acontecer com as flores? Vai murchando. Depois murchando mais, até começar a se deteriorar, a se estragar, a apodrecer, a mudar de forma e de cheiro. Essa herança que nós temos em Cristo, ela não perece, ela é pura, ela não tem mancha, e ela não pode murchar, não muda, nem se deteriora, nem se estraga e nem apodrece. As heranças que nós recebemos, que recebeu a herança do carro, há um dia que a ferrugem vai comer esse carro, não vai? Pode ser um Porsche, tanto um Porsche como um Jeep, tanto um Porsche como um Fusca, ambos apodrecem. Apodrece Fusca, apodrece Fiesta, apodrece Lamborghini, apodrece Porsche, apodrece Camaro, apodrece todos. Jesus fala assim: ajuntai tesouro no céu, onde a traça não corrói e a ferrugem não consome. Essa herança, ela não se deteriora. Se você recebe a herança de uma casa, ela vai se deteriorando. E se for aqui em Arco Verde, a salina vai comendo as paredes. Lá em Everaldo, bichinho, uma luta muito grande. De 6 meses, a salina vai comendo. Aqui, olhe para aí. Aí tem muitos anos o pastor Pedro colocou, na época do pastor Pedro, já está com uma coisa verde, é a salina que vai explodir, arrebentar a cerâmica. É negócio sério. Aqui em Arco Verde, quem recebeu a herança de uma casa tem que cuidar muito, né? A não ser que bota um produto aí que estanque na... Mesmo assim, um dia vai ter que ter reforma. A herança dos homens aqui da terra, elas perecem, elas não são puras. Irmãos, se você for falar de herança, eu vou nem estar aqui, porque tem tanta impureza em herança dos homens. Por exemplo, quando vai repartir a herança, meu amigo, tinha gente que era tão santo, vira um satanás. Você fala assim, mas o bichinho era tão quietinho, parecia que não queria nada da sua parte. É tanta mancha, tanta impureza, tanta maldade, tanta confusão. Tem gente que mata. Por isso que um dia um jovem chegou para Jesus e disse: Senhor, o meu irmão não quer repartir comigo a minha herança. Jesus dá uma cajadada que você parece que nem entende porque ele falou aquilo. Ele disse: você me fez juiz entre vocês? Eu não sou juiz, não. Aí ele conta a parábola da avareza. Ele fala da avareza. Aquele jovem que estava muito ganancioso. Ele pediu para repartir, não é porque ele não foi só o direito dele, não, que ele queria. E Jesus falou assim: alguém constituiu juiz entre vocês, dessas brigas de família aí? Dessa herança cheia de sujeira, ganância, maldade. E deixa eu parafrasear. É como Cristo falou assim: você está avarento. E eu não sou juiz para repartir os bens, não. Cuidado, filho, com a avareza. Você está com ganância.
Se vinha a sua parte, é como que ele se vinha a sua parte, receba. Porque você está com tanta... Eu acho que os irmãos já sabem disso. Já viu alguma... Irmãos, eu vou agora, até no meio de crentes. Aqueles crentes que dão aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Na hora de receber a herança, não sai mais glória, aleluia. Só sai maldade e impureza. Essa herança é incorruptível. Ela não tem mancha, não tem maldade e não murcha. Tudo passa, tudo murcha. Acumule tesouros no céu. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, diga aos ricos deste mundo que não coloque a sua esperança nas riquezas, mas em Deus. Não coloque a sua esperança na instabilidade das riquezas. Lembra daquele plano Collor que trancou e teve gente que se matou, se suicidou, deu um tiro na cabeça, pulou de prédio? Lembra de uma crise dos Estados Unidos, que uma crise americana, que teve um homem riquíssimo que perdeu bilhões num só minuto e ele se jogou num trem? Que a esperança deles estava nessa herança terrena que murcha. Irmãos, tem salvo ricos, amém? Eu conheço muitos, eu conheço salvos bilionários, mas que fazem boas obras, como Paulo disse, sejam ricos de boas obras, não são idólatras. Eles são ricos, generosos, que dividem, que ajudam e que não têm a sua riqueza como Deus. Mas a maioria dos ricos estão presos a Mamon, o Deus das riquezas. Lembra daquele jovem que tinha fazendas e Jesus falou assim: venda tudo e dê aos pobres? Ele, entristecido, não seguiu Jesus. Perdeu a vida eterna porque ele tinha suas fazendas como deuses. Tenebroso. Ricos de Arco Verde, se renda a Cristo. Aqui tem muito rico, sabia? Arco Verde é uma cidade próspera. Aqui tem gente que tem Land Rover, que tem... Eu espero que seja honesto, né? Tem gente aqui que tem mansão e tem... Aqui tem... Encontrei um rapaz alguns anos atrás, ele com um Camaro lindo, 0 km. Aí a gente passou lá na praça, na guerra. Aí ele viu o David olhando, aí ele falou assim: quando entrar aqui, senta aqui. Aí eu fiquei até espantado, porque um rico desse, falei, oxe, um rico, tá a maioria, quando vê o cabo distante, já bota, arrasta o carro, nem, né? E ele fez assim: entra aqui. Aí o David sentou no carro, aí falou assim: ó, ele disse que foi muito esforço para ter, muitos anos, muito esforço para ter aquele carro. Aí disse assim: mas se tu for jogador de futebol, com um gol tu ganha. Foi um ou foi mais de um? Foi com um gol, parece falou assim: com um gol tu ganha um. Eu achei aquele rico humilde, né? Pelo menos a sua atitude mostrou, porque tem uns que... Foi o primeiro camarada que... Foi o primeiro camarada que eu sentei, e o primeiro camarada que um rico me disse: senta aí. Aí eu ensinei meu filho, porque hoje a geração é materialista. Eu ensinei meu filho, ensino meu filho, que a maior riqueza é Cristo. Porque se nós não ensinarmos a nossa geração, meus irmãos, o negócio é grave. Eles adoram as coisas e falam com Deus. Adoram o material e não dão nem importância à casa do Senhor. Sem falar que quer os maiores carros. Nem pode ter um Fiesta. Bem, uma Fiesta eu posso ter. Um Corsa tu tens.
pensando num Lamborghini, o cara não ganha nem 3 salários mínimos, pensando num Lamborghini. Eu digo, isso é uma loucura. Isso é um negócio de doido. Eu disse, ó David, se tu for jogador famoso, vai poder comprar um desse. Só que não esqueça de Jesus, porque o inferno é certo. Não valorize, meus filhos, essas coisas. A ponto de virar um Deus. Eu sei que Deus pode dar um dia, se Ele quiser, um Camaro, uma Black. Mas se Deus der um Camaro, uma Black, Ele vai me ajudar a construir minha casa. Porque, não é? Acaba com um Camaro sem dar ninguém, é maldição. Talvez nenhum de nós aqui tenha um Camaro. Glória a Deus. A vida não se resume em coisas materiais. A vida se resume na herança da glória. Paulo disse para os pastores, e essa para mim especificamente: tome, tendo o que comer e com o que vestir, estejais contentes. Então tem que, é por isso que eu pulo, Black. Quando eu vou para o Rio, vê aquele pulo que eu falei para tu? Porque eu tenho que comer, o que vestir, saúde, salvação, o que comer, saúde, uma família maravilhosa e um carro para andar. E para emprestar quando alguém precisar. É por isso que eu tenho que ser mais do que feliz. Eu tenho que. Quantos aqui tem comida para comer e veste para vestir? Diga aleluia. Aplauda o Senhor. Agora é lógico, meu irmão, que para Toninho eu tenho que pedir um carro novo. Eu não aguento mais. E não é pecado não. Não é? Irmãos, eu quero caminhar nessa mensagem. Onde está essa herança? Guardada nos céus para nós. Aleluia. Guardada nos céus para nós. Ele diz em 1:5, somos guardados pelo poder de Deus até tomarmos posse dessa herança. Ei, você é guardado. Está aqui 1:5. 1:5, nós somos guardados pelo poder de Deus para tomar posse dessa herança. 1:6, devemos nos alegrar por termos esta esperança. Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança. Suportar as aflições até que essa